Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, eu sou do marketing aqui da Red Belt Security. É, Vamos dar início aqui ao Red Talks dessa semana. Hoje o tema é Pentest em infraestrutura com auxílio de inteligência artificial. Pra, Quem vai estar aqui comigo hoje é a Tarsila, ela é consultora Pentester aqui na Red Belt Security. E eu queria dar alguns recados para vocês antes da gente iniciar. A gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube e no LinkedIn assim que a gente terminar a apresentação ao vivo. É, Vocês podem, tem um espacinho aqui embaixo que é o Q&A, né? Vocês podem colocar algumas perguntas que vocês forem tendo durante a apresentação, que ao final a Tarsila vai responder para vocês, porque a gente está ao vivo. E eu acho que é isso, tá bom? Por enquanto. Tarsila, tá por aí? Assim, Joia. Com você, Tarsila. Boa apresentação. nada. Bom, boa tarde, pessoal. Como foi falado aqui, eu sou a consultora Pentester aqui na Red Belt, Tarsila Mazzucci, e vou dar início aqui à nossa apresentação do Red Talk. Então, durante essa apresentação, a gente vai abordar aqui qual que é a importância, né, da execução desses testes na infraestrutura organizacional de vocês e também como que eles podem ser, podem auxiliar, né, vocês em questões normativas, proteção contra possíveis LGPD, outros ataques mais elaborados. E também vou passar um pouco aqui com vocês sobre o passo a passo que a gente executa, tá? Durante o pentest, então, uma parte de conhecimento, exploração, análise, pós-exploração, e também vou comentar, né, alguns possíveis desafios que nós pentesters encontramos durante essa exploração, e como a inteligência artificial ele auxilia para uma melhora no pentest e também para combater esses desafios. Então, iniciando aqui, eu vou começar com a parte de como são as técnicas de exploração, né, o nosso passo a passo. Então, primeiramente, a gente tem o planejamento, que é a etapa de escopo, então aquela conversa entre a organização com o consultor para definir o que vai ser testado, modalidade e etc. Passando dessa etapa de planejamento, a gente vem para a parte de reconhecimento. Nessa etapa de reconhecimento, a gente já entra mais nessa questão de procurar por possíveis informações organizacionais que estejam expostas na internet. Então, utilizando técnicas de OSINT, a gente consegue descobrir se existe alguma informação a mais já exposta na internet, como, por exemplo, algum outro endereçamento IP atrelado àquelas informações que a gente obteve previamente, informações, por exemplo, de portas abertas, tudo isso a gente consegue também nessa etapa de reconhecimento, além de credenciais possivelmente vazadas em fóruns da Deep Web. Passando essa etapa de reconhecimento, a gente vem para essa etapa de varredura e enumeração, onde a gente executa scans de ferramentas como o Nmap, e Num4Linux, para poder identificar quais serviços estão presentes naquelas portas que a gente identificou aberta e qual que é a versão daqueles serviços. Para com essa informação, a gente entra nessa etapa de análise da vulnerabilidade para conseguir fazer realmente essa identificação de possíveis exploits que estejam relacionados àquelas versões que a gente encontrou. Encontrando um exploit ou encontrando a vulnerabilidade, a gente vem para a etapa da exploração dela, né? Então a gente já tem o exploit na mão, a gente já tem qualquer vulnerabilidade, agora a gente vai para a parte de exploração. Terminando essa parte de exploração, a gente entra no pós-exploração, que é quando a gente já tem o acesso ali à máquina, já está com acesso à infraestrutura, mas a gente começa essa questão de movimentação lateral. Então a gente vai começar a passar para outras máquinas presentes na infraestrutura. E com isso a gente consegue chegar ao acesso ao AD, onde a gente conseguir a enumeração de outras informações dentro da organização, como usuários, grupos, políticas e afins. Terminando essa parte toda de exploração, a gente vai para a etapa final, né, a conclusão do projeto, que é a parte do relatório. Então, a gente vai passar todas essas informações consolidadas e com medidas de correção. Tendo isso em mente, vamos entrar um pouco mais no detalhamento aqui, então, das etapas, né? Começando com o reconhecimento, que é a fase inicial. Então, como eu mencionei, essa etapa do OSINT, né, onde a gente vai procurar por informações públicas, informações vazadas, e para isso a gente tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, o Google Docs. A gente pode utilizar o Google Docs para procurar, às vezes, caminhos de URLs que estejam relacionados àquela organização, como, por exemplo, a gente pode encontrar, às vezes, uma página do PHP-MyAdmin, que esteja relacionado àquela organização. Com isso, a gente também consegue extrair informações, por exemplo, de documentos que estejam vazados, senhas, credenciais. Além disso, a gente tem ferramentas como o Shodan e o Census, que eles servem também para a gente procurar, né, por informações relacionadas ao endereço IP que a gente está procurando.
E também a gente tem a ferramenta Ruiz, que ela pode identificar para a gente os domínios que podem estar vazados, como as informações desses domínios e outras informações mais sensíveis, tá? Com essas informações de reconhecimento, a gente consegue iniciar a parte de varredura e numeração, onde a gente utiliza ferramentas como o Nmap no For Linux. Aqui a gente tem uma imagem demonstrando como o Nmap funcionaria. Então, aqui a gente separou um endereço IP para teste, e aí a gente nota que com os scripts do Nmap, ele passa para a gente as portas abertas, e também qual o serviço está rodando naquela porta e a versão que está implementada. Então, com essas informações, a gente consegue procurar pelos exploits lá na internet para entrar nessa parte de análise das vulnerabilidades. Nessa parte da análise das vulnerabilidades, a gente utiliza, por exemplo, ferramentas como o Metasploit ou Nessus. Com o Metasploit, a gente consegue, por exemplo, procurar com o Search Exploit que tem lá dentro, procurar também qual ferramenta seria melhor, qual script seria melhor, né, para executar a exploração daquela vulnerabilidade. Então, a gente consegue, com a versão, procurar por um exploit melhorado, a gente consegue validar se aquele exploit realmente ele vai funcionar, né, para aquela exploração. E então, com essas informações, a gente entra na exploração efetiva. Também utilizando o Metasploit, a gente consegue, por exemplo, executar diversas ferramentas, né, diversos scripts lá dentro, para fazer a exploração completa, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente identificou uma página do Drupal na porta 80, né? E com isso a gente conseguiu procurar por um script que pudesse fazer a exploração dessa vulnerabilidade. A gente utilizou esse script, a gente colocou as configurações necessárias, executou, e como a gente pode ver aqui, a gente conseguiu uma seção Meterpreter lá dentro. Então, com essa seção, a gente consegue, por exemplo, listar todos os arquivos, diretórios e outras informações sensíveis dentro daquela página do Drupal. Além disso, a gente poderia, por exemplo, imaginar num cenário mais elaborado, que um atacante conseguiria, por exemplo, colocar dentro dessa infraestrutura um arquivo malicioso. Ele poderia inserir um arquivo malicioso aqui, tá? Então, ele poderia colocar, por exemplo, um malware, e aí teria execução interna. Passando dessa etapa de exploração, a gente já vai entrar na pós-exploração. Essa parte aqui, a gente já entra nessa questão de, por exemplo, ferramentas como o Mimikatz, a gente consegue extrair, né, credenciais. Então, a gente já está dentro da máquina, já está dentro da infraestrutura. A gente consegue agora, nessa parte de pós-exploração, recolher mais informações de credencial, de hashes, de usuários, dos grupos que estão sendo utilizados lá dentro, arquivos para conseguir extrair. E para essas funções, a gente consegue utilizar o Mimikatz para fazer essa extração, o PSExec para conseguir montar as coisas, e também o PowerShell Script para a gente conseguir fazer essa etapa de movimentação lateral. Então, a gente consegue desenvolver scripts para funcionar no PowerShell e conseguir realizar o acesso a outras máquinas, ou até mesmo a conseguir fazer a escalação de privilégios para conseguir, por exemplo, sair de um usuário básico para chegar no usuário administrativo e sair invadindo as outras máquinas e outras configurações da infraestrutura, tá? Com o Metasploit também é possível fazer esse tipo de movimentação lateral, também conseguindo uma seção, até mesmo um shell reverso. Depois a gente conseguir esse primeiro acesso, né, esse acesso à máquina, depois conseguir fazer a etapa de movimentação lateral, a gente consegue utilizar ferramentas como, por exemplo, o AD Recon, o Bladehound, ou novamente, né, o Mimikatz, para conseguir acessar as informações do AD. Então, a gente consegue mapear as informações do AD, mapear as políticas, conseguir extrair as informações de usuários e grupos, e essa é a etapa final, né, do nosso pentest, onde a gente consegue realmente conseguir o acesso ao Active Directory. Então, com as informações totais dessa etapa do procedimento do pentest, a gente já conseguiu informações completas da organização, tá? Então, agora eu vou trazer aqui para vocês, depois de explicar todo o procedimento, né, de como são executados aí o processo do pentest, eu vou trazer qual a importância dele. Então, a gente tem aqui 3 pontos que serão mencionados, né? Então, proteção contra ataque, conformidade normativa e preservação da reputação. Esses 3 andam juntos, e eu vou explicar agora o porquê. Primeiro que, depois de todos esses testes terem sido executados para proteção, né, contra ataques, a gente encontra aí para vocês os caminhos possíveis que um atacante poderia conseguir acessar a infraestrutura e extrair essas informações. Então, já fazendo esse procedimento de forma a mitigar, né, a prevenir que seja ocorrido realmente um ataque real, a gente consegue mostrar para vocês aqui os possíveis pontos de entrada, onde o atacante conseguiria, por exemplo, invadir uma primeira máquina e dar sequência para os demais ataques.
Então, passando para vocês todos o relatório, todas as informações, todos os cantos que podem ser de possível entrada para o atacante, isso ajuda com uma melhor proteção contra esses ataques que podem ocorrer na organização, porque vocês já terão conhecimento, né, de como que poderia ser efetuado esse ataque e como implementar a devida correção para que isso não ocorra. Então, aí a gente entra e já mata essa questão de proteção contra ataques. Já entrando na parte de conformidade normativa, a gente tem hoje a LGPD, que se ocorre algum ataque, alguma extração, né, de informações, isso pesa muito na hora da organização de ter, por exemplo, informações dos seus usuários ou dos seus funcionários sendo vazadas, dos seus clientes e entre outros. Então, com o teste de execução de pentest anterior sendo realizado, protege contra ataques e protege que as informações não sejam extraídas por invasores e que não sejam, por exemplo, vendidas em fóruns da Deep Web. E isso também entra nessa questão de conformidade normativa e também linka direto com essa parte de preservação de reputação, porque você vai conseguir garantir que não tenha nenhuma exposição da sua empresa voltada a esse tipo de ataque, nenhuma exposição da empresa relacionada, por exemplo, vazamento de senhas, vazamento de credenciais, vazamento de informações, porque já houve esse pentest sendo executado antes para conseguir corrigir essas possíveis possibilidades aí de um ataque real acontecer. Bom, entrar aqui agora então nessa etapa de desafios no processo de pentest. Dito tudo isso, a gente também encontra alguns desafios na hora de executar o pentest, né? Um deles é essa questão da complexidade das infraestruturas. O que seria esse ponto? Primeiro, que existem algumas infraestruturas que elas têm algumas ferramentas, alguns sistemas, algumas tecnologias que não são de conhecimento muito abrangente, ou às vezes não tem muitas informações que você consiga encontrar em documentações, ou às vezes documentações são, por exemplo, em linguagens não conhecidas, entendeu? Então, assim, com essa questão de complexidade das infraestruturas, também tem essa outra questão que, por exemplo, às vezes uma infraestrutura ela pode ser muito sensível. Então, infraestruturas como, por exemplo, o OT, elas são muito sensíveis. Então, executar um processo de pentest nessas infraestruturas requer que você tenha um cuidado maior, um cuidado bem mais detalhado, um pentest bem mais, é, com menos ataques, não, uma coisa menos agressiva. Então, isso é uma complexidade muito grande, porque a maioria dos scans, hoje em dia, eles são um pouco mais agressivos, tem que fazer diversas configurações para conseguir manter essa agressividade na mais baixo possível para permitir, né, que o pentest seja realizado e não ocorra nenhum distúrbio na rede e na infraestrutura. Então, isso aí é uma complexidade que a gente encontra, dependendo de qual sistema que a gente está testando, qual a infraestrutura que a gente está testando. Além desse ponto, a gente entra também nessa questão de limitações humanas, que linka de novo com o que eu mencionei, de algumas tecnologias mais complexas, de ter umas tecnologias mais sensíveis. Existe essa questão da limitação humana, do pentester conseguir, por exemplo, fazer diversas buscas durante o pentest para conseguir identificar uma forma mais tranquila de poder executar aquele teste sem ocasionar nenhuma instabilidade no sistema do cliente. Então, isso é uma questão de limitação humana também, porque a pesquisa exige muito mais, demandaria muito mais tempo, que atrasaria um pouco o processo do pentest. Então, tudo isso são pontos que acabam complicando, acabam atrapalhando na hora da execução do processo do pentest e até mesmo dificultando um pouco essa questão, né? Além disso, também tem essa questão das evoluções das ameaças que estão tendo. Todo dia, toda semana, todo mês sai uma ameaça nova nos fóruns da Deep Web, sempre tem uma nova tecnologia que está sendo descoberta, um novo script que está sendo exposto na internet, alguma coisa nova criada por um hacker malicioso que esteja ali tentando de tudo para conseguir invadir uma empresa, tentando de tudo para conseguir derrubar, né, um sistema. Eles têm mais tempo também para elaborar, por exemplo, um script muito mais complexo voltado para aquele sistema em si, para conseguir derrubar aquela infraestrutura. Então, é uma questão de desafio de conseguir se manter constantemente também atualizado com possíveis metodologias que estejam surgindo e tecnologias, tá? Então, aqui eu já vou entrar como a IA ela consegue auxiliar, tá? Na correção desses desafios para poder manter o pentest um pouco mais fluido, mais elaborado, com mais detalhes, com mais possibilidade de ampliação, tá, da visão também que está sendo executada no pentest. Então, a gente tem aqui a etapa de customização, integração e aprendizado, tá?
Quando a gente vai tratar de customização, a gente entra na questão de que com a inteligência artificial a gente consegue elaborar novos scripts mais detalhados e com mais informações de forma voltada para aquela infraestrutura específica. Então, no prompt que a gente digita o que a gente quer específico com a inteligência artificial, a gente pode pedir, declarar para ela as informações que a gente quer no script que a gente quer montar. Então, que nem mencionado, né, uma infraestrutura mais sensível, como por exemplo uma IoT, a gente pode deixar bem claro como que está a situação do pentest. Então, por exemplo, especificar que é um ambiente sensível, explicar qual a tecnologia que a gente quer explorar, explicar qual o serviço que a gente vai tentar explorar e utilizar isso de forma a customizar um script que seja menos agressivo e que seja da mesma forma tão eficiente quanto um script agressivo, para conseguir fazer a execução completa do teste de forma detalhada, sem deixar nenhum ponto passar. Então, isso entra muito nessa questão de customização para conseguir deixar um script feito para aquela tecnologia, de forma bem elaborada e que seja funcional também. Além disso, a gente também consegue fazer a integração desses scripts gerados com outras ferramentas. Por exemplo, a gente pode integrar um script gerado com as word lists já do Metasploit para conseguir manter as duas coisas rodando simultaneamente. E tendo a word list do Metasploit, a gente consegue integrar num script que seja mais elaborado e mais sensível também com aquela organização. Então, tem essa integração, também dá para integrar com, por exemplo, as ferramentas do Nmap para conseguir fazer um scan aprimorado, com mais informações. Então, dá para pegar, por exemplo, os scripts que o próprio Nmap já tem e melhorá-los com essa integração da IA. Além disso, também tem muito essa questão do aprendizado, porque para poder utilizar a IA, você também tem que utilizá-la de forma racional, porque com a utilização, por exemplo, e o conhecimento já do pentester, é possível utilizar a IA para aprimorar alguns pontos. Então, o pentester em si, ele não é um desenvolvedor. Ele tem o conhecimento de código, porém ele não é um desenvolvedor. Então, com esse conhecimento, com o conhecimento da lógica, ele consegue ter um aprendizado muito mais acelerado, utilizando a inteligência artificial para a geração de scripts, para conseguir entender o que está sendo executado, para conseguir manter essa certeza, né, de que o que está sendo executado é realmente o que é necessário para aquela organização em questão, para aquela exploração daquela vulnerabilidade que você deseja. Então, tem essa questão também de aprendizado muito mais rápido também com as novas ameaças que estão ocorrendo. Agora, por exemplo, com o ChatGPT, que é utilizado na rede, né, na internet, ele faz buscas na internet, o ChatGPT 4, tem essa questão também de conseguir as informações de forma mais acelerada para ter um aprendizado mais rápido também. Então, isso auxilia muito na hora de executar testes, na hora de executar, de identificar novas ferramentas, entender e compreender como essas novas ferramentas funcionam, como aquelas versões podem ter vulnerabilidades exploráveis. Então, tem muito essa questão, certo? Então, esse é um impacto muito grande que a IA tem na hora da execução dos pentests. Vou entrar agora aqui num pequeno caso de uso, tá? Num pequeno laboratório montado para mostrar mesmo a aplicabilidade da inteligência artificial na geração de um script. Então, vamos começar aqui. Bom, entrando nessa etapa aqui do caso de uso, a gente primeiro vai iniciar com a parte do scan, tá? Então, já tendo sido realizada toda aquela parte de reconhecimento, a gente entra aqui pela parte do scan. A gente utilizou a ferramenta Nmap para realizar esse scan. Então, aqui você pode ver que a gente utilizou também um script que trazia as versões todas detalhadamente para a gente, atreladas àquelas portas. Então, a gente identifica aqui que tem as portas, tem o serviço, tem as versões. Nesse cenário, né, a gente escolheu essa porta 5.900, relacionada ao serviço do VNC. A gente identifica aqui que ele está sendo utilizado no protocolo 3.3, e para isso a gente começa a busca, né, por exploits para analisar possíveis vulnerabilidades que estejam atreladas a esse exploit. Então aqui a gente nota que temos, por exemplo, ferramentas como o ExploitDB, onde ele existe diversas ferramentas já, diversos scripts dentro do próprio site que trazem a explorabilidade de algumas vulnerabilidades. O Rapid7 também, só que ao utilizar essas ferramentas, utilizar esses scripts, também tem a questão que às vezes você pode baixar esse script e quando você tentar utilizar ele, existem alguns erros de código nele. Eles não necessariamente vêm já prontos para serem utilizados.
Então, a inteligência artificial também auxilia nessa etapa de fazer o debug do código e conseguir identificar onde é o ponto que está com esse erro, né, esse errinho no código. Às vezes é uma vírgula, um ponto e vírgula que esteja faltando, ou uma declaração de uma variável que não esteja correta. Então, são questões que a inteligência artificial ela analisa para você o código muito mais fácil, demandando muito menos tempo do que demandaria normalmente numa análise visual, e consegue melhorar esse script para a gente. Então, nesse caso, o script tinha vindo com bastante erro, então eu utilizei aqui a ferramenta, né, do ChatGPT para gerar um script novo, e também com essa inteligência artificial a gente consegue fazer uma coisa que demandaria ainda mais tempo. A maioria dos scripts são utilizados na linguagem do Ruby ou Lua. Então, normalmente tem ambientes de diversos clientes que não podem ser instaladas, né, novas linguagens na máquina. Por exemplo, já vem o Python, mas não vem essa linguagem, ou vem qualquer outro tipo de linguagem e não pode ser instalada nenhuma outra. A inteligência artificial consegue auxiliar a gente a conseguir alterar a linguagem de programação de forma muito mais prática. Então, ele consegue customizar, por exemplo, um script que estava escrito em Ruby, como foi nesse caso, transformar ele para um script em Python. Esse script em Python, ficou bem detalhado também. Então, a gente consegue ver que ele já foi também gerado de forma a retirar os possíveis erros que estavam presentes naquele script em Ruby. E aqui a gente entra nessa etapa de aprendizado, porque ele te dá uma explicação do código, ele te explica as dependências, as funções, funcionalidades principais, além de também trazer como fazer a configuração completa e correta de como que é o código. Então, de como instalar a linguagem, de como instalar a ferramenta, o VNC do tool que tem aqui. Então, tudo foi explicado durante esse aprendizado com a inteligência artificial de como fazer a exploração correta utilizando esse script. Então, não simplesmente foi gerado um script e você copiou e colou. Você tem essa etapa de aprendizado com a inteligência artificial para conseguir também identificar onde que você se aquele script que gerou é realmente a lógica que você estava querendo implementar, é realmente a lógica que você explicou para a inteligência artificial gerar para você. Aqui a gente já mostra a execução, tá, desse exploit. A gente tem aqui, então, utilizando o Python, né, como eu mencionei, a gente conseguiu executar esse exploit. Aqui, como vocês podem ver, da mesma forma que existem diversas ferramentas já próprias nativas, né, do Linux, que eles trazem detalhadamente como fazer a execução, o que tem que configurar, quais são as opções que tem que colocar, os parâmetros, né, que tem que colocar para executar o script. Aqui também a inteligência artificial já gerou, né, essa telinha passando para a gente como o que tem que ser utilizado, o que cada parâmetro faz, como que tem que implementar. Então aqui a gente já encontra também essa essa continuidade, né, de uma ferramenta que deveria ser, por exemplo, ser encontrada já no Linux, porém aqui foi gerada com inteligência artificial com as mesmas qualidades que uma ferramenta gerada por humano, por exemplo, seria encontrada e até mais detalhada, tá? Até mais efetiva. Então, aqui a gente mostra que a gente conseguiu fazer a utilização, né? Executou a ferramenta em Python. Como eu mencionei, tem essa etapa da integração. Eu integrei aqui com a word list do Metasploit, voltado para identificação de brute force com as senhas do VNC, né? Ataque de força bruta com as senhas do VNC, senhas padrões, senhas muito mais utilizadas. E integrando um com o outro, a gente conseguiu fazer o login com sucesso, identificando que a senha era password mesmo. Então, aqui a gente mostra já a execução da ferramenta, né, para conseguir o acesso a esse VNC. Então, a gente utilizou o VNC Viewer. Utilizando ele, a gente conseguiu logar com aquela credencial encontrada por meio da word list que a gente utilizou, juntamente do script que a gente conseguiu gerar graças à inteligência artificial. Ok? Então, ela aprimorou e conseguiu, de forma muito mais rápida, permitir que a gente conseguisse explorar essa vulnerabilidade de forma muito mais acelerada do que normalmente se fosse toda uma análise puramente humana, tá? Um pentest puramente humano. Com a inteligência artificial, você consegue, então, ter essa visão um pouco mais ampla, consegue realmente identificar mais facilmente os erros num código para conseguir explorar aquela vulnerabilidade, para gerar um script mais proativo, né? Um script mais dinâmico. Então, bem, em scripts de diversas linguagens. Por exemplo, eu solicitei para ser gerado em Python, mas eu poderia solicitar para ser em qualquer outra linguagem. Como já estava em Ruby, eu só pedi essa alteração. Bom, pessoal, então chegando na nossa conclusão desse Red Talk, né, a gente tem aqui que a inteligência artificial, ela realmente
É uma integração que está aprimorando muito nos pentests, é uma integração que vem aí aumentando muito mais nessa questão de agilidade, melhorando o procedimento que a gente está executando, permitindo que a gente consiga executar os pentests de forma um pouco mais acelerada, um pouco mais detalhada, permite também que a gente consiga ter uma visão um pouco mais ampla de possíveis ameaças que a gente poderia executar, conseguir também esse auxílio da inteligência artificial para integrar com ferramentas já muito bem utilizadas na execução de pentests. Além de que também, com isso, a gente consegue garantir que, por exemplo, como eu mencionei, né, organizações mais sensíveis consigam também ter um nível de pentest bem elaborado, bem detalhado, sem ocasionar um impacto, porque a geração do script com inteligência artificial vai auxiliar nessa geração de uma ferramenta, de um script, de diversas coisas mais detalhadas para conseguir ter certeza que o ambiente foi testado da maneira correta, foi testado com o detalhamento que precisava e também auxilia nos desafios que a gente pode encontrar aí no nosso dia a dia como pentester, tá? Em executar essas funcionalidades em diversas organizações. Como, por exemplo, para fazer uma movimentação lateral em uma máquina Windows, que a gente, por exemplo, precisaria gerar um script em PowerShell, também conseguiria gerar com uma forma muito mais ágil, uma forma muito mais rápida e bem elaborado também para conseguir fazer essa movimentação lateral, de forma que, por exemplo, não pudesse fazer o download de ferramentas como o AD Recon, ou o Bloodhound, ou até mesmo utilizando o Mimikatz, se não desse para utilizar, daria para conseguir utilizar a inteligência artificial para gerar um script novo, para conseguir implementar no PowerShell, um script em PowerShell, por exemplo. Tá? Então, esses são os pontos que eu trouxe aqui para vocês nessa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, quanto às dúvidas, estou aqui à disposição. Oi, Tarsila, muito obrigado pela apresentação. A gente teve uma dúvida aqui vinda do chat. Eu vou falar aqui para você responder, tá? Peraí. Ó, de que forma a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar a fase de pós-exploração em um pentest de infraestrutura? Beleza. Bom, nesse caso, na parte de pós-exploração, como eu mencionei, né, ela pode ajudar, né, auxiliar para automatizar, por exemplo, a coleta, a análise de dados extraídos, entendeu? Para conseguir obter uma informação mais detalhada para trazer essas informações, tá? Esse comprometimento aí para conseguir auxiliar no comprometimento do sistema. Então, identificar de forma mais rápida as informações sensíveis, é, obter, né, outros dados mais valiosos, mapear também essa etapa da movimentação lateral. Ela entra mais nessa questão aí, como eu mencionei também, por exemplo, da geração de script em PowerShell para poder fazer essa movimentação lateral, caso a ferramenta não permita outras ferramentas, tá? Joia, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do André. Como um programa de AppSec pode ajudar no planejamento de um pentest? Tá. Bom, com a questão do OPSEC, eu acredito que ele vai auxiliar da mesma forma que, por exemplo, uma inteligência artificial está auxiliando, tá? Então, essa questão de aumentar o detalhamento, aumentar essa questão de busca de informações, das vulnerabilidades, para conseguir ter um detalhamento maior nessas questões. Joia, perfeito. É, Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, acho que era só o André mesmo, essas duas perguntas. Bom, se não temos mais nenhuma pergunta aqui, vou agradecer, Tarsila, obrigado pela sua apresentação. Lembrar aqui o pessoal que o conteúdo vai estar disponível no YouTube, daqui a pouco, no máximo amanhã de manhã. E aproveitar também para convidar vocês a acompanharem nossas redes sociais, @Red Belt Security no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E caso tenha alguma dúvida, alguma questão que venha surgir depois que vocês quiserem perguntar para a Tarsila, podem enviar uma mensagem para o contato redbelt.com.br que a gente endereça para a Tarsila, tá bom? Teve um participante aqui que falou conteúdo muito rico, obrigado por compartilhar. Então, estou passando aqui, agradecendo mais uma vez você, Tarsila, e vou encerrar aqui o Red Talks dessa semana, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e obrigado mais uma vez, Tarsila.